Oiê, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma explicagi e o tema de hoje é o cronograma capilar. Então eu vou pegar esse vídeo e eu vou dividir em 3 partezinhas, porque aí eu consigo me organizar melhor, eu consigo passar melhor a informação para vocês. Então as etapas vão ser o que é o cronograma capilar, quais são as etapas e como a gente identifica as máscaras. E a terceira parte vai ser sobre como eu monto meu cronograma capilar. Assim vocês vão ficar com um exemplo também e vão entender como é que faz para montar o seu próprio cronograma capilar. Então, começando bem no comecinho, o que é o cronograma capilar, né? O cronograma, como o nome meio que já diz, é tipo uma metodologia para você se organizar e você poder tratar o seu cabelo da melhor forma possível. Então, o que vai depender de como vai ser o seu cronograma capilar? Duas coisas. Primeiro é como é o seu cabelo e a sua rotina de cuidados com o seu cabelo. E a segunda parte importante é como você quer que o seu cabelo fique. Então, por exemplo, se você tem o cabelo oleoso e você quer descolorir o cabelo no futuro, o seu cronograma vai ser diferente do que o cronograma de uma menina que tem um cabelo seco e que quer fazer progressiva no futuro. Para cada objetivo e para cada tipo de cabelo, você vai montar um cronograma diferente para que ele supra as necessidades do seu cabelo. Então, como é que funciona tudo isso? O cronograma ele é dividido em 3 etapas, que aí agora vai ser a segunda parte do vídeo. Essas 3 etapas são hidratação, nutrição e reconstrução. As 3 etapas são importantes e são necessárias para um cabelo saudável, mas algumas etapas são mais valiosas do que outras. Por exemplo, todo cabelo precisa de água, independente de como for o seu cabelo. Então, a etapa de hidratação vai ser a etapa mais importante e ela vai ter que ser predominante em qualquer cronograma capilar. E o que eu vou falar agora para vocês, vocês provavelmente já leram ou já ouviram 1000 vezes, mas eu acho que não custa nada relembrar, né? A etapa de hidratação é a etapa responsável por reter e entregar água para o seu fio. Então, as máscaras de hidratação, elas vão ter componentes como a glicerina, o depantenol, aloe vera e outros extratos de frutas ou de plantas que vão ajudar esse caminho para a água entrar no seu fio. De uma forma geral, assim, qualquer máscara de tratamento vai ter pelo menos um componente de hidratação. Seguindo a ordem das etapas, vem a nutrição. A nutrição é uma etapa mais oleosa do cronograma e o objetivo dela é manter o nosso fio selado para impedir que a água que a gente colocou dentro do nosso cabelo com a hidratação saia com muita facilidade. Então, como é que você vai identificar uma máscara nutritiva? Ela vai ter componentes como óleo de coco, óleo de argan, manteiga de karité. Então, são ingredientes gordos, né, com gordura e vegetais, né? Eu comentei no vídeo sobre o Low, sobre evitar óleos minerais e para nutrição isso continua válido. Os óleos minerais, eles não têm a capacidade de proteger o nosso fio da mesma forma que os óleos vegetais têm. A terceira etapa é uma etapa um pouco... como é que eu vou dizer? Ela é meio tricky, assim. A etapa de reconstrução, a gente tem que dar muita atenção para ela. Porque ao mesmo tempo que todo o cabelo perde massa, ela é uma etapa que pode dar muito errado feito em excesso. Então, por exemplo, eu tenho um cabelo que não perde muita massa. Então, se eu fizer reconstruções muito fortes ou reconstruções com uma frequência errada, o meu cabelo vai ficar quebradiço, áspero. Então, é uma etapa que tem que tomar muito cuidado. A reconstrução, ela é feita basicamente de queratina, que é a maior proteína que tem dentro do nosso cabelo, e outros aminoácidos e outras proteínas também.
Então, normalmente, máscaras que indicam reparação, pós-química, manutenção da química, normalmente são máscaras para a etapa reconstrutiva. Agora que eu passei pelas 3 etapas principais, eu vou comentar um pouco de umas etapas secundárias, assim, que fazem parte ou podem fazer parte do seu cronograma, mas não são os nomes comuns que a gente usa. Então, a primeira que eu vou comentar é a umectação, que é um processo de aplicar um óleo vegetal no cabelo e deixar por um tempo mais longo, por exemplo, umas 2, 3 horas. E é uma etapa que entra dentro da nutrição, porque você está utilizando um óleo vegetal para selar a cutícula do seu fio. Outra etapa secundária que você também pode fazer é a cauterização, que faz parte da etapa reconstrutiva, que usa queratina e uma fonte de calor para garantir que toda a proteína entre melhor no fio e sele melhor esse fio para ele ficar mais forte. A aumentação eu pretendo fazer um vídeo separado para explicar como é que ela funciona e como é que você usa ela e tudo mais, mas eu não devo fazer um vídeo específico sobre cauterização, porque não é uma técnica que eu uso, então eu não ia me sentir muito confortável para falar sobre uma coisa que eu não costumo fazer, né? Então agora a gente vai para a terceira etapa desse vídeo, que eu vou mostrar para vocês como eu monto o meu cronograma capilar. Como eu disse no começo do vídeo, o cronograma depende de como seu cabelo tá, como a sua rotina tá, e como o seu cabelo vai ficar no futuro, ou como você quer que ele fique. Então, eu tenho a raiz seca, o cabelo seco e um cabelo 100% virgem hoje. Então, eu não sinto a necessidade, por exemplo, de lavar 3 vezes por semana, como... Opa! Voltei. Eu não sinto a necessidade de lavar 3 vezes por semana, como a maioria das meninas fazem e até como a maioria dos cronogramas prontos são divulgados. Então, eu pego a minha agendinha. Essa aqui já tá pronta porque eu achei que ia ser mais fácil falar com vocês com tudo escrito já. Como a minha rotina tá hoje, eu tô lavando o meu cabelo de quarta e de sábado. Isso, quarta e sábado, marquei no lugar certo. Achei que eu tinha marcado no domingo já. Então, como é que eu monto meu cronograma? Eu não pretendo fazer nenhum tipo de química no próximo mês. Então, eu coloquei só uma reconstrução e eu coloquei ela no último dia do mês, porque é recomendado que a gente faça a reconstrução no cabelo depois que esse cabelo já estiver hidratado e nutrido. Então, eu sempre jogo as minhas reconstruções pro fim do mês. Mas isso é mais arbitrário, se você quiser fazer a reconstrução mais aqui no começo. Ou se você sentir necessidade que o seu cabelo precisa de 2 reconstruções no mês, que é o máximo, aí também você pode dividir. O que eu só recomendaria é não fazer a reconstrução 2 vezes seguidas, sabe? Tipo, faz na primeira semana e depois já faz direto na segunda semana. É melhor deixar mais espaçadinho. Então, a reconstrução já tá marcada, aí eu começo a marcar a minha hidratação. Como a hidratação é a etapa mais importante, é sempre legal deixar pelo menos uma por semana. Como eu só faço 2 etapas por semana, sempre vai ter uma hidratação aqui na quarta-feira. Então, eu já tenho aqui toda a quarta-feira pronta do mês de julho. E aí vai faltar o meu dia de segunda etapa, que é esse aqui no sábado. Como eu tenho o cabelo cacheado e a raiz bem seca, eu sinto bastante necessidade de fazer nutrição. Então, eu faço etapas nutritivas na mesma proporção que eu faço as etapas hidratantes. Como eu tinha comentado pra vocês que, tipo, 99% das máscaras tem pelo menos um item de hidratação, ele não vai deixar o meu cabelo muito pesado. Tipo, não é como se eu desse só óleo e não desse a água pra poder penetrar no fio. Então, eu dou uma intercalada aqui durante o segundo dia de etapa entre nutrição e a umectação. Eu poderia, por exemplo, fazer umectação toda semana.
Só que eu acho que a umectação dá um pouco mais de trabalho e você acaba usando o benefício de um único óleo por vez, ou então de um único mix de óleos por vez. Então, eu acho que intercalar a nutrição com a umectação funciona bastante. Esse aqui é o meu cronograma capilar, eu vou deixar ele aqui enquanto eu... Pronto. Esse aqui é o meu cronograma capilar. Se vocês tiverem alguma dúvida ou algum comentário para fazer, é só deixar aqui embaixo, que eu prometo responder o mais rápido possível. Obrigada por assistir, beijos e até a próxima!